Muito bem, pessoal, vamos continuando agora na parte 4 do nosso encontro, História da Salvação. Se você está vendo esse vídeo depois, Rezo Vinde Espírito Santo, página 206 do nosso livrinho, tá bom? Vamos lá, a gente parou no terceiro vídeo, quando Jesus, através do batismo, ele inclui a salvação a todos os povos e a todas as nações, tá? A gente parou mais ou menos aí. Então vamos lá, vamos continuar. Seguindo aqui o parágrafo. Disse Jesus, abre aspas, sem mim não poderei fazer nada, fecha aspas, lá em João 15, versículo 15. Como os brotos da videira têm que estar unidos à videira para dar frutos, assim também nós temos que estar unidos a Cristo para podermos dar frutos. De modo especial, mediante a oração. Pode conferir lá em Efésios 6, versículo 18, a confissão, lá em João 20, versículo 23, e a Eucaristia, João 6, versículo de 49 a 58. Tá? Então, a gente pode estar unidos a Cristo, tá? Porque sem Cristo a gente não pode fazer nada, através dos sacramentos, através do batismo, através da oração, através da confissão e através da Eucaristia. Tá aí as referências bíblicas onde você pode conferir como Jesus instituiu essa maneira da gente estar unidos a Ele, de nós estarmos unidos a Ele, tá? Vamos lá. Jesus escolhe 12 homens, os prepara, dando-lhes 3 poderes: anunciar o Evangelho, celebrar o culto da nova aliança e guiar o novo povo de Deus. Como chefe dos 12 apóstolos, Jesus escolheu Pedro. Ele será o que vai fortalecer a fé de todos, o pastor supremo do rebanho, e o que contará com toda a autoridade para guiar a igreja. Mediante a imposição de mãos, os apóstolos transmitem a seus colaboradores o dom do Espírito Santo, que os capacita para desempenhar os distintos ministérios. Muito bem. Então Jesus escolhe 12 homens, que são os 12 apóstolos, tá? Que vão ser aqueles que vão dar início à igreja. 12 apóstolos e os prepara. Jesus tinha vários outros seguidores, vários outros discípulos, mas ele escolhe 12 homens que vão ser os pilares da igreja, do início da igreja, tá? Lá você pode ver em Marcos, capítulo 3, versículo de 15 a 13. Dando 3 poderes, que é anunciar o Evangelho, anunciar a Boa Nova, né? Anunciar a vinda de Jesus, vê lá em Marcos 16, versículo 15. Celebrar o culto da nova aliança, né? Que é celebrar a Eucaristia, o novo culto, vê lá em Lucas 22, versículos 19 a 20. E guiar o novo povo de Deus, vê lá em Mateus 18, versículo 18. Como chefe desses 12 apóstolos, ele escolhe Pedro, né? Escolhe São Pedro. Você pode ver lá em João versículo 1, capítulo 1, versículo 42, tá? Que vai ser o nosso primeiro Papa, e todos os outros papas serão sucessores de Pedro, que é o líder maior da igreja, assim como Jesus escolheu Pedro para ser o líder dos apóstolos, ser o líder daquela igreja nascente, o Papa é o líder de toda a igreja. Ele será, Pedro no caso, será o que vai fortalecer a fé de todos. Vê lá em Lucas 22, versículo de 31 a 32. O pastor supremo do rebanho, está lá em João 21, 15, versículo 17. E o que contará com toda a autoridade para guiar a igreja. Mateus 16, versículo 19. Jesus dá autoridade a Pedro para guiar os apóstolos e toda a igreja, tá? Vários versículos, várias passagens bíblicas aí para vocês poderem comprovar isso. Mediante a imposição de mãos, os apóstolos transmitem a seus colaboradores o dom do Espírito Santo, que os capacita para desempenhar os distintos ministérios. Então os apóstolos vão empunhando as suas mãos, batizando e ordenando, né? Hoje um padre, a gente fala que quando o padre quando a pessoa vai se tornar padre, ela vai ser ordenada pelo bispo, que é, no caso, um representante dos apóstolos hoje. Ele impõe as mãos e ordena, né, o padre,
que são essas pessoas que vão auxiliar nos distintos ministérios, ali no caso, lá os apóstolos e hoje, né, todos os colaboradores e todos os padres que a gente tem no mundo, os ministros, e você no crisma, quando vai ser crismado, vai receber a imposição de mãos do bispo para ser um evangelizador. Tá? Você pode ver lá em 1 Timóteo, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Bom, sofrendo e morrendo na cruz, Jesus paga por nossos pecados e sela a nova aliança. Está lá em Marcos 14, versículos de 32 a 15 e versículo 46. Este é o ato fundamental de toda a história. Aceitando a ordem de Cristo, abre aspas, façam isso em memória de mim. Essa ordem está lá em Lucas 22, versículo 29. Logo os primeiros cristãos começam a celebrar a ceia do Senhor, em que se revive a nova aliança do Calvário, passando pela última ceia. Tá? O que isso quer dizer até aqui? Então Jesus morre na cruz. A gente sabe que o próprio Deus se entrega por nós. Ele, inocente, sem pecado, morre por nós na cruz para lavar o meu, o seu, o pecado de todos que vão nascer e todos que já nasceram. Jesus lava com seu próprio sangue na cruz. Tá? E eles pedem que os apóstolos, né, na última ceia, quando ele parte o pão, este é meu corpo que será entregue a vós, pega o cálice do vinho e diz, este é meu sangue que será entregue a vós, façam isso em memória de mim. Toda missa o padre faz isso, trazendo o memorial daquele sacrifício de Jesus na cruz, que é ele quando entrega o seu corpo, que é ele que entrega o seu sangue por nós. Tá? Ao terceiro dia, depois de estar morto, Jesus ressuscita glorioso. Morrendo, destrói os pecados e ressuscitando nos proporciona uma vida nova. Depois de 40 dias, ascende ao céu, regressando ao Pai. Sua missão está cumprida e os homens estão salvos. Então, como é que Jesus nos salva, né? Jesus ressuscita. Jesus, quando morre, vence a morte. Ressuscita, ele nos dá a vida eterna. Ele abre as portas do céu para a gente, onde agora nós vamos poder voltar ao novo paraíso, como eu havia dito, melhor do que o paraíso que Adão vivia, agora viver a vida divina. Jesus nos proporciona isso com a sua ressurreição. Né? Ele passa 40 dias ensinando ainda os apóstolos, aparece ressuscitado para inúmeras pessoas. O Evangelho diz que Jesus aparece para várias pessoas ressuscitado, inclusive para os apóstolos. Depois ascende ao céu, sobe aos céus, tá? E a sua missão está cumprida e nós estamos salvos. Ah, Marcelo, que bom. Significa então que eu posso deitar na rede, botar o pé pro alto que eu estou salvo. Claro que não. A sua culpa está paga, tá? Claro que se você pecar, você gerou uma nova culpa, e se você se confessar, você será perdoado. Por quê? Porque Jesus já pagou a culpa do pecado que você vai cometer, tá? Mas você tem que se arrepender. Não é, Jesus já perdoou, vou pecar, então não está nem aí, vou pecar mesmo, já está perdoado, não estou nem aí, posso pecar à vontade que eu serei salvo. Não, senhor. A gente precisa do arrependimento. A gente vê que Jesus, quando é crucificado, ele é crucificado com duas pessoas, né? 2 ladrões, que a tradição diz. Um ladrão começa a xingar Jesus e o outro se arrepende. O outro fala para Jesus, Senhor, você não é digno de estar aí. Eu mereço estar aqui. Ou seja, o ladrão reconhece o pecado. Eu mereço estar aqui. Eu mereço morrer porque eu pequei. Eu roubei. Lembra de mim quando entrar no paraíso. E Jesus, como tinha lavado ali na cruz o pecado de todos, diz para o ladrão, em verdade eu vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós estamos salvos, mas a gente precisa se arrepender dos pecados. Todo pecado é perdoado. Como é que nossos pecados são perdoados? Através da nossa confissão. Nosso arrependimento sincero e a confissão ao Padre. O Padre ali, ele age em persona Cristo, ou seja, ele age na pessoa de Cristo, com o poder que foi dado pelo próprio Jesus, como a gente falou aqui no parágrafo anterior, dado aos apóstolos e aos discípulos. Então,
quando a gente é perdoado pelo Padre, a gente é perdoado pelo próprio Jesus e nossos pecados são zerados, porque Ele já se entregou por nós sem ter pecado. Tudo isso se chama mistério pascal. Mediante Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, o novo Israel passa, Páscoa, passagem, da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. O que a gente fala mistério pascal? O que a gente fala da Páscoa de Cristo, né? Porque lembra que o povo, quando foi lá libertado da escravidão do faraó, né? Lembram que eles tinham que matar um cordeiro, tá? Mataram o cordeiro, um cordeiro perfeito, limpo, né? Puro, matava o cordeiro e com esse ritual passava o sangue do cordeiro na porta e o sangue do cordeiro livrava eles do anjo que viria passar para matar todo o primogênito. E com essa passagem eles foram libertos. Por isso que a gente fala que Jesus fez a Páscoa, porque pelo sangue de Jesus, o perfeito, o puro, o inocente, pelo sangue deles, de Jesus, a gente tem a nossa passagem da escravidão para a salvação. Tá bom? Assim se cumpre a promessa que Deus havia feito a Abraão, lá no começo. Em ti serão benditas todas as nações. Está lá em Gênesis 12, no versículo 3. Aquela promessa que a gente viu, que Deus fez lá atrás a um homem, a Abraão, ela se cumpre. A fé chegou até mim e até você. A salvação chegou até mim e até você. Tá? Então aquela promessa que foi feita há 2000 anos antes de Cristo, né? Ela se cumpre na cruz e ela atinge até hoje a gente e as gerações futuras que virão até a volta definitiva de Jesus. Tá bom? Para que todo homem se salve, é necessário que creia em Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Cristo, antes de subir ao céu, ordenou aos apóstolos que anunciassem sua mensagem a todas as pessoas. Entretanto, os mandou também que esperassem em Jerusalém a chegada do Espírito Santo, Pentecostes, para que recebessem o poder de anunciar de maneira que sua palavra fosse cheia de força para mover os corações. Está lá em Lucas 24, versículo 49. Perdão. Então, Jesus, antes de subir aos céus, né, ordenou que os apóstolos anunciassem a todas as pessoas. Tá? Pediu que esperassem receber o Espírito Santo. Jesus promete que o Espírito Santo iria descer sobre ele para que eles pudessem falar verdadeiramente em nome de Jesus e que o Evangelho chegasse a todas as nações. Tá bom? Uma vez cheios do Espírito Santo, os apóstolos começam a anunciar. Naquele dia, 3.000 pessoas acreditaram em Cristo. Entretanto, entraram para fazer parte da igreja. Está lá em Atos Apóstolos 2, versículo 41. Quando os apóstolos recebem o Espírito Santo e anunciam, eles logo de cara já convertem 3.000 pessoas. Tá? Falam com autoridade e conseguem converter 3.000 pessoas. Os apóstolos, seguindo as instruções de Cristo, se repartiram por todo o mundo, ensinando a palavra de Deus. E com isso a palavra chegou até a gente aqui, né? Isso é uma verdade. Eles saíram lá no começo falando, e olha que eles não tinham internet, não tinham telefone, não tinha correio, né? Eles foram, Paulo viajou muito, os apóstolos foram para cada um canto, foram ensinando, empunhando as mãos e ordenando novas pessoas, novos multiplicadores do Evangelho, até a fé chegar a gente hoje, tá bom? Chegará o dia em que Cristo se manifestará tal como Ele é, em toda a sua glória. Parousia, aquela palavra que a gente havia falado no começo, lá atrás. Parousia é a vinda definitiva. Vai chegar um momento que vai ser o fim da história, a volta definitiva de Cristo. Então, também os discípulos de Cristo receberão parte de sua glória. Isso está lá em Colossenses 3, de 3 a 4. Cristo fará ressuscitar os mortos. Está lá em Mateus 22, 29 a 30.
reunirá os salvos dispersos, Marcos 13, 27, e julgará a todos nós. Está lá em Mateus 25, 31 a 46. É aquele julgamento final que a gente já havia conversado nos encontros anteriores, tá? Quando a gente morre, a alma vai para o julgamento particular. Ou vai para o inferno, ou passa pelo purgatório, ou vai direto para o céu. No final, vai haver a ressurreição final. A parousia é o que a gente está falando. A volta de Cristo para a ressurreição final, aonde os ainda serão julgados. Todos nós, os que estão salvos, ressuscitarão com o seu corpo. Os que estão no inferno ficarão definitivamente no inferno. Não haverá chance para eles se salvarem. Ressuscitarão para a morte eterna com o seu corpo. E serão julgados os que ainda estarão vivos, né? Será a primeira ocasião em que veremos Cristo face a face. Será o dia do nosso verdadeiro nascimento para a vida verdadeira com o Pai Celestial. Jesus, nosso irmão e Salvador, e o Espírito Santo, que nos dá a fortaleza nas provas. Maria Santíssima e milhares de irmãos nossos que levam suas vestes, que lavaram suas vestes no sangue de Cristo, vem, Senhor. E vamos ver também Maria Santíssima e milhares de irmãos nossos que lavaram suas vestes no sangue de Cristo. Isso está no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 7, de 13 a 16. Vem, Senhor Jesus. Tá ok? Bom, agora vale a pena a gente fazer aqui uma recapitular aqui um pouco. Tá? Temos 4 minutos ainda e temos bastante coisa para falar. Eu acho que eu não vou entrar ainda nessa última parte. Vamos recapitular. Tá? Parar aqui um momento para a gente fazer todo o percurso da salvação. Bom, Deus cria o homem, tá? Criou o homem com a criação. O homem é criado perfeito, à imagem e semelhança de Deus, no paraíso, tá? Num estado de santidade. Ele peca, ele é expulso desse estado de santidade, do paraíso, porque pecou, e toda a descendência a partir deste homem pecador, ela é uma humanidade também decaída, né? Num estado decaído, porque descende dessa humanidade que foi expulsa do paraíso. Por isso nós nascemos com o pecado original, um estado de pecado e não um pecado cometido. Deus, já no seu projeto de salvação, chama Abraão para formar um novo povo. Abraão forma um novo povo, esse povo vai ter momentos que vai ser fiel a Deus, vai ter momentos que vai sair do caminho de Deus, e o povo vai suscitar pessoas para botar esse povo de novo no caminho de Deus, e o povo sai da escravidão, vai para a terra prometida, é exilado, volta para a terra prometida de novo, vai crescendo, vai se organizando de várias formas, vai esperando o Messias Salvador nessa organização, os profetas vão anunciando esse Messias Salvador, o povo se organiza e Jesus vem. Vem, que é o próprio Deus que vem para fazer a salvação final e nos lavar definitivamente do pecado e dar a vida eterna para a gente, a possibilidade da vida eterna para a gente. Jesus vem, salva, morre lavando o meu e o seu pecado com o próprio sangue, ressuscita para nos dar a vida eterna. Institui, funda a sua igreja. A Igreja Católica, ela foi fundada por quem? Pelo próprio Jesus. Jesus que manda os apóstolos. Não é que os apóstolos começaram a pensar, será que é bom a gente fazer uma associação, fazer aí uma igreja para a gente falar sobre Cristo? Não. É uma ordem, tá aí as passagens bíblicas, perdão, para vocês conferirem, a ordem que Jesus dá para os apóstolos seguirem com a igreja, né? Igreja, claro que a gente está dando o nome de igreja, mas seguirem com a missão para evangelizar a todos, o mundo inteiro, tá? Igreja, para vocês saberem, vem do grego eclésia, que significa assembleia, tá? Então, Jesus cria uma assembleia de homens para divulgar a salvação a todos e dar poder a eles, poder de perdoar os pecados, poder de
impor as mãos e enviar o Espírito Santo, de batizar, enfim, para que através desses meios que próprio Jesus criou, a gente tenha comunhão com Cristo e seja salvo, tá? E vamos caminhando aí, seguindo a Cristo, tá? Até a vinda final. Você pode me perguntar, aqui estava escrito, quem acredita, quem será salvo, quem crer em Cristo e quem faz parte da igreja. Ah, Marcelo, o indígena lá atrás, o indígena que mora lá, que não conhece a Cristo, que vive lá segundo as suas crenças, ele vai ser jogado no inferno? Não. Tá? A doutrina da igreja ensina isso. Será salvo. Será salvo por quem? Pela igreja. Tá? Deus usa as maneiras ordinárias para a salvação, que são os sacramentos, o batismo, fazer parte da igreja. Agora, Deus é todo-poderoso e usa maneiras extraordinárias que fogem ao nosso conhecimento para salvar, inclusive aqueles que o não o conhecem. Oi, meu amor! Minha princesa chegou aqui, ó. Tava na casa da vovó Pipi, tá? Espera aí que eu vou dar um pause. Bom, muito bem, retomando aqui então, então Jesus, Deus acha meios extraordinários para salvar todos aqueles homens que não conhecem Jesus, mas vivem de acordo com a sua consciência, de boa vontade, fazendo o bem. Ah, o chinês lá que não conhece a Cristo, mas pratica o bem, é caridoso, faz a vontade, pratica a caridade, faz de forma inconsciente a vontade de Deus, que é praticar o bem. Será salvo? Sim, será salvo pela igreja de maneira extraordinária, tá? Isso é que a doutrina nos ensina, tá bom? Então, desculpa aí interromper, minha filha entrou aqui no quarto, que ela estava aqui na casa da minha sogra, né, na casa da vovó em frente, tá? Tá todo mundo de quarentena, minha sogra e meu sogro estão de quarentena, a gente também está de quarentena, então atravessar a rua aí não tem problema, tá? Porque ela gosta muito de ver a vovó dela, então tá todo mundo protegido. Então a gente para por aqui e depois continua no próximo vídeo para finalizar esse nosso encontro aqui, tá bom? Já estamos chegando no final, é um encontro que demanda realmente tempo, tranquilidade, tá? E ainda assim a gente falou de forma muito resumida e eu espero que vocês me perguntem muitas coisas sobre esses encontros, tá? Porque isso aqui pode gerar muita curiosidade em vocês e assim que é bom. Tá bom? Até o próximo vídeo.